Bom dia, queridos alunos! Hoje vamos ter a semana 3 de matemática do PET volume 7. Vamos trabalhar sobre horas, minutos e segundos. Você sabia que demora de 15 a 30 minutos, no máximo, para se encher um balão de ar quente, igual esse da imagem do lado? Um balão consegue subir no ar porque o ar dentro dele é mais quente que o ar do lado de fora. Sendo mais quente, o ar dentro do balão é menos denso, ou seja, mais leve, o que o ar do lado de fora. E isso faz surgir uma força chamada empuxo, que empurra o balão para cima. Essa notícia e imagem foram tirados do link abaixo. Observe nos relógios o tempo que foi usado para encher o balão de ar quente. Temos o primeiro relógio e o segundo relógio. O primeiro relógio, o balão está começando a encher. E a gente tem dois ponteiros, o ponteiro pequeno e o ponteiro grande. O ponteiro pequeno, ele marca as horas. Ele está marcando 10 horas. E o ponteiro grande marca os minutos. No caso, ele está apontado para o 12. O 12 é onde a gente inicia a contagem dos minutos. Então, esse 12, ele não é verdadeiramente um 12, ele é o 0. Então, é 10 horas em ponto. 10 horas e 0 minutos que o balão começou a encher. No relógio ao lado, a gente tem quando o balão ficou cheio. Observe que o ponteiro pequeno, ele está um pouquinho depois do 10, mas ele ainda não chegou no 11. Por quê? Porque ele já passou dos 10 horas em ponto. Ele já está começando a andar, então ele já está indo caminhando para o 11, mas não chegou no 11 ainda. E o ponteiro grande, que é o dos minutos, já desceu para o número 6. Ok? Primeira pergunta. A que horas o balão começou a ser enchido? Tá fácil. A que horas o balão estava cheio? Quantos minutos levou para encher o balão? Olha só, o balão começou a ser enchido, a gente já respondeu na explicação dos relógios. A que horas o balão estava cheio, a gente vai olhar no relógio do lado. Os minutos, ele tem as quantidades diferentes dos números que estão aqui. Da mesma forma que eu falei que o 12 significa 0, é a hora em ponto, o 1 significa 5, o 2 significa 10, o 3 15, o 4, 20, o 5, 25, o 6, 30, o 7, 35, o 8, 40, o 9, 45, o 10, 50, o 11, 55 e a gente volta no 12 de novo, que é o 0. Ah, professora, mas eu não vou lembrar isso. Vai sim, com o tempo a gente vai lembrando. É só a gente fazer vários exercícios sobre isso. Mas eu queria que vocês observassem que entre um número e outro tem um tanto de risquinho, tá vendo? Esses risquinhos significam cada minuto. Por isso que o 1 no minuto, ele não vale 1. Porque se a gente contar os risquinhos, quando o risquinho chegar no 1, deu 5. Aí depois vem 6, 7, 8, 9. O 10 está na mesma linha do 2. Então, para não ficar muitos números, por isso que a gente fala que o 2, quando tá com um ponteiro grande, ele é 10, tá bom? Número 2. Você leu que para encher um balão de ar quente demora de 15 a 30 minutos. Agora imagine esse outro balão que é menor que o primeiro balão que a gente viu. Ele começou a ser enchido na mesma hora que o outro, mas levou apenas 15 minutos. Quando o balão começou a ser enchido, às 10 horas, o ponteiro das horas estava apontando para o 10 e o dos minutos apontava para o 12, do jeito que eu tinha explicado lá em cima. Então, foi 10 horas em ponto. Observe o movimento dos ponteiros das horas e dos minutos para percorrer 15 minutos. Começou com o vermelho, que é o pequeno no 10, e o grande, que é o dos minutos no 12, que é o 0. Então, ele começou a andar. Aí, ele apontou para o 1, que não significa 1 quando é o ponteiro grande, né? A gente já aprendeu.
o 2, que também não significa 2 com o ponteiro dos minutos, e o 3, que não significa 3. Se a gente contar todos os ponteiros pequenininhos, a gente vai ver que quando ele chega no 3, ele andou 15 pontinhos. Quantas partes iguais do relógio há entre o número 12 e o número 1? Então, vamos contar. Do 12 até o número 1, quantos pedacinhos tem? Eu falei um pouquinho na frente. Quantos minutos se passaram do primeiro para o segundo relógio? Quantas partes iguais, pedacinhos ou pontinhos, há entre o 12 do primeiro relógio e o 3 do último relógio? Quantos minutos se passaram do primeiro relógio até o último relógio? Número 3. Veja que o mostrador do relógio tem marcas bem pequenas, dividindo-o em partes iguais. Cada marca corresponde a 1 minuto. Quando o ponteiro dos minutos anda do 12 até a primeira marca, passou 1 minuto, que é essa marca bem pequenininha aqui, ó, que tá do ladinho do 12. Tá vendo que o ponteiro grande não tá no 12, mas ele tá perto do 12? Ele tá no primeiro pontinho. Significa que passou 1 minuto. Quantas marcas bem pequenas, ou aqueles pontinhos que eu expliquei, há nesse relógio? Quantas vocês acham? Os números que estão para fora já estão te ajudando nisso. Quantos minutos o ponteiro dos minutos leva para ir do número ao outro? Se sair do número 1 para ir até o número 2, quantos pontinhos a gente consegue ter? Ou do número 12 até o número 1, quantos minutos tem? Quantos minutos o ponteiro maior leva para dar a volta completa? Ele sair do número 12, que é a hora em ponto, e voltar para o número 12, fazendo a roda toda. Quando o ponteiro maior completa uma volta completa, saindo do 12 e voltando até o 12, ele passa 1 hora. Número 4. Você já sabe que, em um relógio digital, o número que está à esquerda dos 2 pontos indica as horas e o número que está à direita, os minutos. Ou seja, o primeiro número que a gente vê fala quantas horas são. Vem os 2 pontinhos e depois vai falar os minutos. Essa imagem foi tirada do link abaixo. Descubra que horas cada relógio de ponteiros está marcando e registre o mesmo horário no relógio digital abaixo. Então, a gente vai olhar o relógio em cima e marcar a hora dele embaixo. O relógio em cima e marcar a hora e o minuto embaixo. Se você tiver dúvida quanto aos minutos, a gente volta lá naquela imagem que mostra os minutos, tá bom? Conforme os minutos vão passando, o que você observa em relação ao ponteiro das horas? No último relógio, podemos dizer que faltam 15 minutos para as 11 horas. Um dia tem 24 horas e começa a ser contado no relógio a partir de meia-noite, ou 0 hora. Até o meio-dia, o ponteiro das horas dá uma volta inteira no relógio. Complete a sequência com as horas que faltam. Começou com 1 hora, 2 horas, você vai descobrir, depois 4 horas, 5 horas, depois você vai descobrir. 7 horas, você vai descobrir. 9 horas, 10 horas, você vai descobrir. 0 horas ou meia-noite. Após o meio-dia, o ponteiro das horas dá outra volta completa. Podemos ler as horas de outra maneira.
Meio-dia seria 12 horas. Então, depois do meio-dia, a gente pode falar de duas formas. 13 horas significa 12 horas mais uma hora, ou seja, meio-dia mais uma hora, que a gente pode chamar de 13 horas. Então, 13 horas e 30 minutos, ou 1 hora da tarde e 30 minutos. São 13 horas, ou 1 hora da tarde, pois se passou 1 hora do meio-dia. Então, quando você escuta assim, os alunos da tarde vão para aula às 13 horas. Aí você já sabe, 13 é 1 hora. Eles saem da aula às 17 horas. 17 horas, vamos contar, 13 é 1 hora, 14, 2 horas, 15, 3 horas, 16, 4 horas, 17, 5 horas. Ok? Número 6. Complete a sequência com as horas que estão faltando. Em cima a gente completou com as horas que estavam faltando. Agora a gente vai completar de novo, mas usando aquela outra forma. Olha só, 1 hora, 13 horas. 2 horas, 14 horas. 3 horas, tananão. 4 horas, 16 horas. 5 horas, 17 horas. 6 horas, tananão. 7 horas, 19 horas. 8 horas, tananão. 9 horas, 21 horas. 10 horas, 22 horas. 11 horas, tananão. Meia-noite, 24 horas. Ou 0 horas. Um cronômetro marca o tempo em segundos. Quando o ponteiro dos segundos dá uma volta completa, passou 1 minuto. O segundo é uma das unidades de medida de tempo, a menorzinha delas. 1 minuto tem 60 segundos, então o cronômetro ele passa muito rápido. Alguns relógios na casa da gente tem esse ponteiro dos segundos. Ele normalmente é um ponteiro vermelho e ele passa rapidão. Tum, 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 tum. O professor de educação física de Luísa organizou uma disputa entre os alunos usando um cronômetro. Ele marcou quantos segundos cada aluno levou para correr uma distância de 100 metros. Janaína gastou essa parte verde de segundos. Karina, essa parte verde de segundos. E o Bruno, essa parte verde de segundos. Essa imagem foi retirada do link abaixo. Quem vocês acham que foi o mais rápido? A Janaína, a Karina ou o Bruno? Lembrando que o mais rápido é o que gastou menos tempo. Quantos segundos Bruno levou para correr 100 metros? Tá fácil, é só olhar lá, Quantos de verdinho o Bruno tem? Quem levou mais tempo para correr 100 metros? Foi a Janaína ou foi a Karina? Não tô perguntando com o Bruno, eu tô perguntando só com a Janaína ou a Karina. Quantos segundos a mais uma teve da outra? Então, quando a gente pergunta quanto a mais, a gente precisa de pegar o maior número menos o menor número. Então, quem teve mais segundos foi a Janaína ou a Karina? Eu vou pegar a quantidade da Janaína menos a quantidade da Karina. E aí eu vou saber quanto uma teve a mais que a outra, tá bom? Terminamos a aula de matemática. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, até a próxima aula.